Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da série Faça Fácil com a Vivace. No vídeo de hoje vamos mostrar a continuação da instalação inicial do posicionador de válvulas, o VVP10, com os diversos métodos de calibração disponíveis. Antes de iniciar, já peço para você curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos, ajudando a difundir o conhecimento sobre os nossos produtos e também a ativar o sininho das notificações no YouTube para poder acompanhar junto com a gente todos os vídeos que forem sendo publicados nessa série. Então vamos lá! É importante que você tenha assistido ao vídeo anterior, onde a gente mostra como instalar corretamente os ímãs e o suporte, tanto para atuadores lineares como para os rotativos, ok? Se você ainda não viu, vou deixar aqui em cima o link para você assistir antes de continuar aqui. Bom, o nosso posicionador oferece 4 tipos de calibração de posição e sintonia. A primeira delas é a calibração automática de posição. Por questão de padronização de cada protocolo, essas calibrações possuem nomes diferentes nas versões HART e Profibus. No HART, ela é chamada de Auto Travel Calibration, enquanto no Profibus é chamada de Self Calibration. Durante a sua execução, o posicionador apenas encontra os extremos de posição, calculando 0 e 100%. Além de calcular os tempos para abrir e para fechar o sistema. O segundo tipo de calibração é a autossintonia do controle PID, chamada em ambas as versões de auto-tuning. Nela, o que o VVP10 faz é utilizar uma metodologia de oscilações e aquisições de dados do comportamento do sistema, a fim de calcular os parâmetros do algoritmo PID a ser utilizado no controle da posição. O terceiro tipo de calibração é a calibração automática completa, chamada de Full Auto Calibration na versão HART, e Calibration and Tuning na versão Profibus. Por se tratar da calibração completa, nada mais é do que a execução sequencial das duas calibrações anteriores. Quando o sistema for instalado pela primeira vez, essa é a calibração indicada, já que faz os cálculos completos necessários para o funcionamento correto do VVP10. Por fim, o último tipo é a calibração manual da posição, Manual Travel Calibration na versão HART e Manual Calibration na versão Profibus, utilizada em situações em que existem ruídos que afetam o correto funcionamento da calibração automática. Nessa calibração, o usuário precisa necessariamente informar a cada vez que o sistema atingiu seu limite de 0 e 100% para que o posicionador armazene as referências. Nessa calibração, apenas as referências de posição são armazenadas. Então agora, utilizando o modelo HART do VVP10, eu vou demonstrar cada uma dessas calibrações para você com o auxílio de uma ferramenta que trabalha com arquivos DTM. Nesse caso, eu vou utilizar uma ferramenta gratuita chamada Pacture. Caso você não esteja familiarizado com esse tipo de ferramenta, tem alguns vídeos no nosso canal que demonstram como baixar e instalar a ferramenta e a nossa biblioteca de equipamentos, ok? É bem tranquilo. Com o nosso posicionador já instalado corretamente nesse atuador linear, vamos executar a primeira calibração, que é a automática de posição. Pronto! Nesse momento, as posições de final de curso estão calibradas e o posicionador já tem os valores dos tempos de abertura e fechamento do sistema para referência. Agora, se eu simplesmente alterar o set point, o controle não estará ajustado. Isso porque não definimos corretamente os parâmetros do PID. Então vamos executar a segunda calibração, que é o Auto Tuning.
Agora sim, ao final desse processo, o posicionador está apto para executar um controle ajustado. Uma dica aqui é variar alguns passos do setpoint para avaliar o controle do conjunto. Aqui nesse caso, o controle já ficou muito bom, mas se existir algum tipo de oscilação, a sintonia fina com a escrita direta nos parâmetros do PID pode ser realizada. Então, algumas dicas. Se houver oscilações lentas, aumente 10% do valor do parâmetro Kp e mantenha a mesma proporção para o parâmetro Td, repetindo esse processo até ficar satisfatório. Se as oscilações forem mais rápidas, diminua 10% do Kp, sempre mantendo a proporção para o Td. O fator Tr pode permanecer inalterado em ambos os casos, ok? Para entender melhor o que significa cada um desses parâmetros, dê uma olhada no manual do posicionador. Na seção Controle PID, a gente explica certinho o que cada um representa e como sua alteração pode afetar o controle de forma geral. Bom, agora o que eu vou fazer é transferir o posicionador para um atuador rotativo, já com suporte e imã devidamente instalados. Percebam que as referências que o posicionador tinha das posições, limites de curso e também os parâmetros do PID já não servem mais. Então o correto é refazer toda a calibração. Porém, dessa vez eu não irei utilizar o DTM, mas o ajuste local com o auxílio da chave magnética. Eu não vou entrar nos detalhes do acesso ao ajuste local, quais parâmetros estão disponíveis e como alterá-los nesse vídeo, ok? Em breve a gente faz um vídeo específico sobre isso. Então, acessando o ajuste local, após a mensagem de diagnóstico, o primeiro menu exibido é o da calibração completa, ou Full Calibration. Basta eu mudar a chave de lugar, acessando o outro orifício da carcaça, e o processo será iniciado. Percebam que agora as duas calibrações anteriores serão executadas na sequência, primeiro identificando as posições dos extremos e em seguida calculando os parâmetros do controle PID. Veja que mesmo se tratando de uma calibração completa, por estarmos trabalhando com um atuador pequeno de abertura rápida, o processo todo é finalizado em bem pouco tempo. Por fim, vamos executar a última calibração, a manual, ainda utilizando o ajuste local. Uma última consideração importante para o correto funcionamento do seu sistema após a instalação do VVP10 diz respeito a duas configurações existentes do posicionador: o modo do setpoint, se direto ou reverso, e a direção do ar padrão, conhecida como Air-to. O primeiro deles afeta diretamente o setpoint em relação à corrente de entrada, ou seja, quando ele está configurado em modo direto, o percentual do setpoint segue a corrente, 0% quando em 4 mA e 100% quando em 20 mA. Caso a sua aplicação deseje inverter a posição de destino utilizando o setpoint, basta configurar esse parâmetro para reverso. Aí, em 4 mA, o setpoint será 100% e em 20 mA o setpoint será de 0%. Mas vamos supor que você queira inverter a abertura, o fechamento do sistema, sem alterar o setpoint. Nesse caso, entra o parâmetro Air-to. O padrão é ar para abrir, ou seja, com o sistema em 0%, todo o ar é direcionado para a saída 2 do posicionador. Ao configurar esse parâmetro como ar para fechar, esse direcionamento do ar é invertido, e em 0% todo o ar será enviado para a saída 1, invertendo a ação do atuador. Portanto, durante a instalação é muito importante que vocês avaliem as conexões das mangueiras de ar entre o posicionador e o atuador, juntamente com a configuração desses parâmetros, para que o controle seja executado de forma coerente com o esperado. Lembrando que o VVP10 foi projetado para enviar mecanicamente o ar da alimentação para a saída 2 em caso de falha elétrica, ou seja, quando o posicionador é desenergizado. Sendo assim, para atuadores de dupla ação, a saída 2 deverá ser conectada à entrada do atuador, que o envie para a posição desejada em caso de falha, ar para abrir ou para fechar.
já que nesse momento, com o VVP10 desligado, os efeitos de configuração do Air 2 não farão sentido. E assim fechamos mais um vídeo da série com a instalação e calibração inicial do VVP10. Se você tem alguma dúvida, pode enviar mensagem aqui nos comentários ou e-mail que a gente responde com o maior prazer. E não se esqueça de ativar as notificações para continuar acompanhando todos os vídeos da série Faça Fácil sobre os produtos e sistemas da Vivace. Então é isso, um abraço e até a próxima!